Questionário da lição 5. Deus abomina a soberba. Responda conforme a revista da CPAD do quarto trimestre de 2014 para jovens e adultos. O tema do nosso trimestre é a integridade moral e espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. Os comentários são do pastor Erenay Cabral. Complete os espaços vazios e marque com V as respostas verdadeiras e com F as falsas. A primeira pergunta aí dentro do texto áureo para completar. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalço e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdades, e os seus caminhos juízos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Daniel 4:37. Agora, dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar. A soberba é o pecado que mais afronta a soberania divina. Parte 1. A prova da soberania divina. Daniel 4, de 1 a 3. Pergunta número 3. Como Nabucodonosor foi chamado por Deus para um desígnio especial, como está em Jeremias 25:9? Segundo a história, Nabucodonosor reinou na Babilônia no período de 605 a 562 a.C. Foi um rei que Deus, dominador de todas as nações do mundo, levantou para um desígnio especial, permitindo que o seu reino prosperasse e crescesse em extensão. O profeta Jeremias diz que Deus chamou Nabucodonosor de meu servo, Jeremias 25:9. Na verdade, Nabucodonosor foi um instrumento divino de punição do povo de Deus. Israel foi castigado por ter abandonado o Senhor e tomado o caminho da idolatria e dos costumes pagãos. Pergunta número 4. Como era a soberba de Nabucodonosor? Apesar de ser um instrumento usado pelo Senhor, segundo o pastor Matthew Henry, Nabucodonosor foi o rival mais ousado da soberania do Deus Supremo do que qualquer outro mortal jamais pudesse ter sido. Traspassado pela presunção, Nabucodonosor ficou longos 7 tempos numa situação irracional, à semelhança dos animais do campo. Daniel 4, de 28 a 33. Só assim o soberano caldeu viu que o Altíssimo está acima dele. Pergunta número 5. De que maneira Nabucodonosor proclama a soberania de Deus? Daniel 4, de 1 a 3. Depois de ter experimentado a punição da sua soberba, Nabucodonosor se arrependeu de seu pecado e foi restaurado de sua demência. Isso o levou a fazer uma proclamação acerca do eterno domínio de Deus. Daniel 4, 34 a 37. O rei babilônico aprendeu que o Senhor em sua soberania é aquele que muda os tempos e as horas e remove os reis e estabelece os reis. Daniel 2, 21. Parte 2. Deus fala novamente a Nabucodonosor por meio de sonhos. Daniel 4, de 4 a 9. Pergunta número 6. Como Deus adverte Nabucodonosor através de um sonho? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, os sonhos eram um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. No caso do sonho que teve Nabucodonosor, seus sábios e adivinhos nada puderam revelar. O rei então se lembrou de Daniel, o único capaz de trazer a revelação do sonho que certa vez ele tivera. Daniel 2, de 1 a 45, 4 a 8. Obviamente, não se tratava de um sonho comum, pois era uma revelação divina acerca do futuro de Nabucodonosor. Pergunta número 7. Como Daniel foi convocado para revelar o sonho? Daniel 4, 8. Interpretar sonhos era uma habilidade espiritual de Daniel, reconhecida desde quando ele entrou na Babilônia. Daniel 1, 17. Por isso, Nabucodonosor contou-lhe o sonho que tivera e solicitou-lhe a interpretação. Daniel ouviu atentamente o relato do rei e pediu-lhe um tempo, pois estava atônito para revelar a verdade do sonho. Daniel 4:19. Pergunta número 8. Qual era o sonho de Nabucodonosor? O rei viu uma grande árvore de dimensões enormes que produzia belos frutos e que era visível em toda a terra. Os animais do campo se abrigavam debaixo dela e os pássaros faziam ninhos em seus ramos. Versículos 10 a 12. O monarca caldeu viu também descer do céu um vigia, um santo. Versículo 13. Esse vigia clamava forte: derribai a árvore e cortai-lhe os ramos. Versículo 14. Pergunta número 9. Depois de ouvir o sonho, qual a interpretação que Deus deu a Daniel? Daniel 4, 19 a 26. Complete. Letra A, então, uma árvore majestosa, como está nos versículos 11 e 12. A árvore indicava a formosura, a grandeza, o poder e a riqueza do reino de Nabucodonosor. Ninguém na terra havia alcançado todo esse poder antes dele. Daniel declarou que aquela árvore que seria cortada era o rei babilônico.
Daniel 4:22. Assim é a glória dos homens, como a árvore que cresce, se torna frondosa e de repente é derribada. Da mesma forma, Deus destrói os soberbos. Letra B, juízo e misericórdia são demonstrações da soberania divina. O texto do versículo 15 diz que a ordem divina era que o tronco com as suas raízes seriam deixadas na terra, indicando que a intenção era destruir a Nabucodonosor, e sim dar-lhe a oportunidade de se converter e reconhecer a glória de Deus. O rei foi tirado do meio dos homens e ficou completamente louco, indo conviver com os animais do campo por 7 tempos. Daniel 4:25. Depois Nabucodonosor voltou ao normal, mas logo em seguida seu reino foi sucedido por Belsazar, que por profanar as coisas de Deus, perdeu o trono para Dario, ou Dário, o rei dos Medos. Daniel 5, de 1 a 31. O papel dos anjos nos desígnios divinos. No sonho do rei, ele viu um vigia que descia do céu com a missão de proclamar os juízos de Deus, versículos 14 e 15. No Antigo Testamento, os anjos tinham uma atividade mais presente na vida do povo de Deus. Em o Novo Testamento, eles continuaram suas atividades em obediência ao Criador, porém, para a orientação da Igreja de Cristo, Deus concedeu o Espírito Santo, que assiste em tudo. Parte 3, a pregação de Daniel. Pergunta número 10. Como se iniciou a pregação de Daniel? Inicialmente, Daniel teve, em um sentido, certo temor após interpretar o sonho. Daniel deu um conselho a Nabucodonosor que lembra a mensagem neotestamentária de Cristo à igreja de Éfeso. Daniel 4:27 confere com Apocalipse 2:5. Pergunta número 11. Qual o pecado de Nabucodonosor em relação aos pobres? Daniel diz ao rei que ele deveria desfazer os seus pecados praticando a justiça, usando de misericórdia para com os pobres. Daniel 4:27. Em outras palavras, antes do pecado pessoal da soberba, o rei estava pecando social e estruturalmente em relação aos menos favorecidos do reino. A atualidade desse ponto é tão verdadeira que a mesma recomendação de cuidado aparece no Novo Testamento, no contexto da igreja, Gálatas 2:10. Agora, dentro da conclusão, a pergunta número 12, para completar. Que Deus nos livre da soberba, pois ela é como uma doença contagiosa que se aloja no coração do homem e faz com que ele perca o senso de autocrítica, passando a agir irracionalmente. Salmos 101:5, 2 de Crônicas 26:16. Estejamos atentos, pois a palavra de Deus nos mostra que a soberba nos cega. 1 Timóteo 3:6, 6:4. Nos afasta de Deus e traz ruína. Graças a Deus, até a próxima lição, se Deus quiser.